Senadores discutem hoje, na Comissão Especial do Impeachment, o parecer favorável ao afastamento da presidente Dilma. E na Comissão de Constituição e Justiça, o debate será sobre a cassação do senador Delcídio do Amaral. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Hoje a expectativa aqui no Senado é por um longo debate na Comissão do Impeachment. A repórter Dinalva Ferreira vai acompanhar a reunião prevista para as 10 horas da manhã. Bom dia, Dinalva. Como é que vai ser a reunião? Olá, André. Bom dia. A previsão é de que seja mesmo um longo debate. Essa reunião é exclusivamente para discutir o parecer do relator Anastasia, apresentado ontem, e que conclui pela admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma. Vai ser mais uma oportunidade para os senadores ouvirem os argumentos do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que defende a presidente Dilma. Será a última oportunidade para a defesa se manifestar nessa fase do processo, já que a votação do parecer está prevista para esta sexta-feira. E veja como foi a sessão em que o senador Anastasia apresentou o relatório dele, recomendando a abertura do processo de afastamento da presidente. Tensão do lado de fora, nervosismo do lado de dentro. A reunião começou com troca de acusações entre governo e oposição. Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui. Cinismo. Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir, e vai ouvir quietinho, sentadinho aí. A reunião começou às 1h30 da tarde, mas só às 3h30 o relator pôde iniciar a leitura. Página a página, Antônio Anastasia levou 3 horas para analisar a acusação dos opositores da presidente Dilma, responder à defesa da base aliada e pronunciar o voto final. No relatório, Anastasia também defendeu o processo de impeachment e rebateu as principais teses do governo. Veja como foi. O papel de Eduardo Cunha na abertura do processo. O que se percebe na realidade é um discurso estratégico da defesa no sentido de se valer do ato do presidente da Câmara quando lhe convém, isto é, ao defender a delimitação do objeto da denúncia nos termos em que foi fundamentado por sua excelência e, por outro lado, e contraditoriamente, tentar forçar a todo custo a nulidade do processo, lançando, sem comprovação consistente, a tese do desvio da finalidade. O atraso no julgamento das contas da presidente. Não é necessário o julgamento das contas de 2014, tampouco a necessidade da apresentação de prestação de contas de 2015 pela Presidente da República para os cidadãos e as casas do Congresso Nacional exercerem o controle dos atos da Presidente da República e formalizarem o processo por crime de responsabilidade, se entenderem que há fundamento para tanto. Declaração de voto antes da sessão da Câmara. Sendo a manifestação da Câmara dos Deputados eminentemente política, para usar a expressão do Supremo Tribunal Federal, os votantes sequer precisam motivar seus votos em plenário. Da mesma forma, o encaminhamento de lideranças, que inclusive também foi feito pelo partido da senhora presidente, não causa qualquer nulidade, já que o voto é nominal e individual. Questionamento ao relator do PSDB. Se o problema é nossa filiação partidária, creio que essa causa de suspeição, se existisse e fosse válida, simplesmente inviabilizaria os trabalhos dessa comissão. Afinal, todos nós temos, por obrigação constitucional, filiação partidária e todos os partidos já se posicionaram politicamente de uma forma ou de outra sobre o processo de impeachment. A tese do golpe. Nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os matizes políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment, como se fosse estranho ao presidencialismo ou à sua antítese, que é objetivamente falso. A defesa do impeachment. É fácil constatar que o impeachment se apresenta como um mecanismo de controle e repressão de delitos presidenciais, tendo o Constituinte optado pelo exercício desse controle, quer pelo Senado Federal, quer pelo Supremo Tribunal Federal, a depender da natureza do crime cometido. O impeachment, sim, é nada mais do que o instrumento do check and balance entre os poderes, o qual tem por escopo apurar a responsabilidade do presidente da República pelo cometimento de crimes de responsabilidade.
Operações do governo com bancos públicos. Verifica-se que a União se valeu de instituição financeira por ela controlada para, com recursos próprios da empresa, suportar o pagamento de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, tendo este postergado a transferência dos valores devidos. Nos termos, quando a Caixa financiou despesas públicas que deveriam ter sido pagas com recursos da União, esta passou a ser devedora da instituição financeira controlada, em desacordo com a vedação imposta pelo artigo 36 do Estatuto da Responsabilidade Fiscal. O Plano Safra. O Banco do Brasil terminava por financiar uma política pública da União, qual seja de concessão de subsídios a produtores agrícolas. Trata-se, por esse motivo, de mais um caso de inobservância do já citado artigo 36 da LRF, que veda a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação, que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. O voto final. O meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment, a abertura de prazo para a denunciada responder à acusação e o início da fase instrutória, em atendimento ao disposto no artigo 49 da Lei nº 1079 de 1950. O parecer do Conselho de Ética, que recomenda a cassação do senador Delcídio do Amaral, deve ser votado hoje em reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. O relator leu seu voto na reunião desta quarta-feira. Pelo regimento, a Comissão de Constituição e Justiça teria 5 sessões ordinárias para analisar a constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade do processo que pede a perda de mandato do senador Delcídio do Amaral. Mas o relator, senador Ricardo Ferraço, já tinha elaborado o parecer, que foi entregue ao presidente da comissão e lido durante a reunião. Em 12 páginas, ele faz uma análise do trabalho do Conselho de Ética e diz que todas as regras foram cumpridas. Não há reparos a fazer, portanto, ao parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quanto aos princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. A votação do parecer do senador Ricardo Ferraço ficou para esta quinta-feira, às 9 da manhã. Para garantir a ampla defesa, o senador Delcídio do Amaral e os advogados dele serão informados oficialmente e poderão comparecer à reunião da CCJ. O que a Comissão de Constituição e Justiça faz é analisar se a lei, se o regimento interno foi obedecido até aqui, nas etapas todas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O nosso limite aqui não é o enfrentamento do mérito, é o enfrentamento se foi obedecido a todos os critérios. E a minha avaliação é que sim, mas o senador ou o seu advogado pode e devem acompanhar, se desejarem, o processo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa quarta-feira, Delcídio do Amaral entrou com um pedido de licença de 100 dias no Senado para tratar de interesses particulares. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O baixo nível de implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária é o tema da audiência pública na Comissão de Agricultura. Já as condições atuais do sistema prisional serão debatidas na primeira audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Na segunda audiência da CDH, o tema será Democracia e Direitos Humanos, com foco na crise política e as ameaças ao SUS, à democracia participativa e ao Estado democrático. A comissão mista que analisa a medida provisória sobre os acordos de leniência pode votar hoje o relatório. E a comissão mista da medida provisória que aumenta prazo para assinatura de contrato de prorrogação de concessões de energia elétrica pode votar também hoje o relatório final dos trabalhos. Quem não for idoso nem tiver alguma deficiência e estacionar o carro nas vagas reservadas a essas pessoas comete uma infração considerada agora gravíssima, com multa e remoção do veículo. Também passa a ser considerado gravíssimo se recusar a fazer o teste do bafômetro, perícia ou procedimento semelhante que permita identificar se o motorista dirige sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. A penalidade é a mesma para quem dirige bêbado. Multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano, além de retenção da carteira de motorista e do veículo. As mudanças estão em lei sancionada nesta quinta-feira pela presidente Dilma Rousseff, que traz uma série de alterações no Código de Trânsito brasileiro. Você vê outras notícias ao longo da nossa programação nos boletins do Senado agora. Até a próxima!